Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu quero aqui estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico e a lição é a lição de número 5, que fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto-áureo dessa lição está em Efésios 2, versos 4 e 5, e diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O texto-áureo dessa lição diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Que bênção, né? Que presentão de Deus! O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a salvação da sua alma. Glória a Jesus! E só quem pode fazer isso é o Senhor, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para nos salvar. Amém? A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, dos versos 1 ao 10, e aí você pode, de maneira confortável em sua casa, tirar um momento, sentar, ler, meditar nesta palavra. Amém? Essa lição está composta por 3 tópicos. Tópico primeiro, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecado. O tópico 2 fala sobre vivificados pela graça. E o tópico 3 fala sobre a salvação não vem das obras. Amém? Queridos, nesse primeiro tópico, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, o autor ele destaca aí sobre o significado de ofensa e pecado. Ofensa, que vem do grego paraptoma, que significa passo em falso deliberado. Imagina uma pessoa que pratica passo em falso de uma forma deliberada. E pecado, que também vem do grego amartia, que significa aquele que erra o alvo. Agora pensa bem, uma pessoa que anda com passo em falso e errando o alvo. Assim éramos nós antes de conhecermos o nosso Deus, antes do nosso Deus ter se revelado para nós, ter aberto o nosso entendimento com o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já pensou se Deus levasse em consideração o tempo da nossa ignorância? Estaríamos toda a humanidade estaria perdida. Mas graças a Deus que a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Hoje você serve a Deus, você conhece a Deus. Não ande, não corra o risco de voltar caminhando com passo em falso, errando algo. Agora você pertence ao Senhor, você é patrimônio exclusivo de Deus. Então busque ter uma vida consagrada ao Senhor, busque estar sempre ligado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu não vou ler todas as referências que eu separei, mas eu vou citá-las e você leia aí na sua casa, não perca tempo, estude a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, a gente sabe que a nossa antiga natureza, a natureza pecaminosa, ela fazia com que nós fôssemos vivos mortos, porque nós estávamos mortos. Éramos mortos ambulantes que andavam por aí perdidos, porque estávamos mortos moralmente e espiritualmente. Mas o Senhor nos livrou. Amém? Você sabia que o pecado ele faz separação entre nós e Deus? Está escrito lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, e eu quero ler esse versículo. Isaías 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que tristeza! Fazer separação da pessoa mais importante que existe, o melhor amigo que existe, que é o Criador e Senhor de todas as coisas. É aquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Aquele que verdadeiramente pode nos guardar, nos livrar do mal, nos abençoar. Então, quando uma pessoa peca, ela faz separação, ela se afasta de Deus. Isso é muito ruim. O prejuízo é total para quem faz isso. Está
se afastando, fazendo separação do seu Criador. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente tem uma obrigação, irmãos. A partir do momento que nós fomos salvos pelo Senhor, o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é nova criatura, você deve se despojar da velha criatura. Efésios 4, dos versos 22 ao 32, vai lá, pesquisa na sua Bíblia e vê o que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre você estar se despojando do velho homem. Nós, quando vivíamos no pecado, nós éramos cegos, porque o príncipe deste século, que é Satanás, a Bíblia fala que ele cegou o entendimento das pessoas. Ele coloca umas escamas nos olhos para que as pessoas não vejam a luz. Só o Senhor Jesus Cristo é que pode tirar essas escamas dos olhos e resplandecer a luz que ele representa, porque o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Olha só o que diz aí, nessa referência aqui, eu vou ler sobre cegueira causada pelo inimigo. Está em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Preste bem atenção no propósito do diabo, é cegar para que a luz do evangelho não resplandeça na vida da pessoa. É por isso que a gente vê tanta gente sofrida, sabe? Que às vezes até ouve alguma coisa em relação à palavra de Deus, mas não consegue entender, não consegue enxergar, porque está com escamas nos olhos. E a obrigação nossa, que um dia fomos libertos, resgatados pelo Senhor, é interceder para que Deus tire as escamas dos olhos dessas pessoas, de muitas pessoas da nossa família, alguns parentes, alguns amigos, tratá-los com amor, orar com amor por eles, porque um dia alguém orou por você, um dia alguém orou por mim e o Senhor nos resgatou. E assim nós devemos orar com amor por essas pessoas também, para que o Senhor tire as escamas dos olhos delas, em nome de Jesus, amém? E você sabia também que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? A conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus falou isso para Nicodemos. Está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Eu também vou ler essa referência que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A palavra de Deus é bem clara, é bem objetiva. Ninguém pode dizer que não entendeu isso. Nós temos que nascer de novo todos os dias. Temos que ter uma vida consagrada, que testemunhe, que exale o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. E você sabia também que o arrependimento, ele cancela os pecados? O arrependimento cancela pecados. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz lá que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, os pecados são apagados e essa pessoa alcança a misericórdia. Mas também lá em Provérbios 28, 13, diz também o versículo que mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas eu também quero ler uma referência em Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela graça do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Qual é o propósito disso? Para que sejam apagados os vossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor.
E assim a gente encerra esse primeiro tópico. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor te abençoe. Agora vamos passar para o tópico 2, que fala sobre vivificados pela graça. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9, está aqui na nossa lição. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação vem pela graça, sabe, por intermédio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Através da graça do Senhor, nós fomos vivificados, porque o Senhor é bom, o Senhor é rico em misericórdias. Deus é rico em misericórdia. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22, se eu não me engano, diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então agradeça a Deus por você saber que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida mais um dia. Eu sempre faço isso. Senhor, obrigado por eu saber que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida neste dia. Amém? Seja grato a Deus, irmãos, porque Ele é rico em misericórdia, como diz aqui em Efésios 2, no versículo 4, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, pelas suas misericórdias para conosco. Glórias a Deus. Fomos vivificados pela graça do Senhor, porque Deus é rico em misericórdia. Eu vou ler também aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aleluia! Isso tudo é fruto das misericórdias do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho que ficar dando glórias ao Senhor, porque quando eu entendo que um dia o Senhor olhou para mim, teve misericórdia da minha vida, me resgatou, livrou a minha alma da morte eterna, da segunda morte, do inferno, e Ele tem cuidado de mim, tem me dado condição de vida digna, tem abençoado a minha família. Era para eu e você andarmos de joelho o tempo todo, é para nós estarmos dando glória a Ele ao tempo todo, irmãos. Aleluia! Glórias a Deus. Nós fomos exaltados pela graça do Senhor. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, que também está na lição. Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma palavra profética. Um dia nós vamos estar na plenitude, na presença do Senhor de maneira plena. Isso é muita honra, é Deus, sabe, nos exaltando pela sua graça maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós partimos agora para o tópico de número 3, irmãos, que fala sobre que a salvação não vem pelas obras, não vem pelas obras. A gente já leu Efésios capítulo 2, versículos, também está na lição aí, Efésios 2, 8, 9 e 10, 8 e 9, perdão, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o versículo 8. E no versículo 9 de Efésios capítulo 2 diz: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Algumas religiões, as pessoas praticam bem
achando que através da prática das boas obras vão alcançar a salvação. E isso é um equívoco, porque isso, de certa forma, tenta anular o sacrifício de Cristo. Porque se fosse por prática de boas obras, Jesus não precisava ter morrido por nós, para nos livrar dos nossos pecados, para nos salvar. Então, isso anula, ou tenta anular, porque ninguém pode anular o sacrifício de Jesus, mas é uma forma equivocada, sabe, de não considerar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus não dá a glória dele para ninguém, porque se é para praticar boas obras para ser salvo, Jesus não precisaria ter morrido. Mas nós que somos servos do Senhor, que entendemos e conhecemos a palavra de Deus, nós praticamos as boas obras porque nós já somos salvos. Porque a partir do momento que o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, a partir do momento que Deus abriu o nosso entendimento, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nós entendemos isso, que nós éramos pecadores e continuamos sendo pecadores, mas hoje nós somos pecadores que não têm prazer em pecar, sabe? Mas antigamente a gente vivia chafurdado no pecado, tínhamos prazer no pecado, estávamos caminhando para o abismo, mas Deus abriu o nosso entendimento e Deus nos fez entender que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento, e depois o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Aí a gente passa a ter amor pelo próximo. Aí a gente vai praticar boas obras porque nós entendemos isso, porque nós somos salvos. E isso agrada a Deus. Quando Jesus, antes dele subir aos céus, ele disse que os dois maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Então nós praticamos boas obras porque somos salvos e não para ser salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque a salvação não vem de prática de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor, pela graça dele. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor, irmãos. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus, através da redenção que há em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Dá glória a Deus por isso, que o Senhor é que Ele veio, sabe, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para nos religar a Ele, sabe, que coisa maravilhosa, Ele nos reconciliou com Ele próprio, irmãos. Como Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou finalizando. Eu quero, antes de finalizar, ler em Colossenses capítulo 1, versículo 13, onde a palavra de Deus, Paulo escreveu lá o seguinte: Ele, o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Vivíamos nas trevas, no mundo de trevas, no mundo de escuridão. Aí o Senhor nos pega e nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a presença de Jesus Cristo, aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe.